E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Samuel, com meu amigo Bruno, com o nosso convidado querido, o Rai, Nome impronunciável. o impronunciável. Como é que fala mesmo esse nome? Raieser. Raiesse? Eu desconfio que deve ter uma raspagem na garganta. Raiesse. Tem que chamar uma arara pra... Raiesse. Imagina o professor fazendo chamadas de Rai, esse... É Raieser, como eles me chamam geralmente. Impronunciável. E o nosso Ai, ai. envenenado, Davi. Só o Butantan pra mim. Pra me entender. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Bom, chegamos em setembro, mês da primavera, um mês muito florido, não? Mas algumas coisas preocupantes estão por vir. Segundo nosso presidente Lula, em setembro o grosso vai entrar. As flores são justamente pra isso, né? Pra poder amenizar a entrada do grosso, né? Entendi, para preparar o terreno. Exatamente, nós somos pessoas de família, né? Mas Tem que ter. Tem que ter introdução, né? Nem que seja um sushi antes, um sorvete, uma flor. Percebe-se o gosto do PT pela China. Com certeza, justamente por isso. Mas aqui, como somos um programa sério, Verdade, isso é perceptível, né? Dá pra ver. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que também é um assunto muito importante, né? Agora, pra começar, por que em setembro e por que só em setembro que a gente fala disso? Na verdade, o Setembro Amarelo ele surge como uma iniciativa, de fato, a prevenção do suicídio, né? Ele não é reconhecido como lei federal, como lei nacional, mas alguns estados, alguns municípios já trabalham essa ideia e tem toda uma história por trás disso, que envolveu também a morte de um jovem nos Estados Unidos e a família começou a fazer uma campanha muito no sentido de sensibilizar pessoas que viviam a mesma situação. E isso foi ganhando força, né? Em outros lugares também do mundo, de modo que aqui no Brasil isso foi ganhando força, foi tomando lugar também. E agora em setembro é o Dia Mundial contra o Suicídio, né? Então eu acho que é um tempo oportuno, trazendo para a nossa realidade, pensar o Setembro Amarelo nesse horizonte. Agora vocês acham que vocês sentem falta, na verdade, dos outros meses do ano, esse assunto ser mais citado, mais conversado? Eu penso que é um tabu, né? E, querendo ou não, é um tabu do ponto de vista de que ele traz junto de si uma série de coisas que elas geralmente tendem a passar desapercebidas. Como que um ambiente familiar, um ambiente religioso, uma sociedade pode ser tão tamanhamente indiferente à dor de alguém que a pessoa pensa que a única alternativa para a liberdade é se autoexterminar. Então, penso que a dificuldade de trazer esse debate à mesa em outros momentos do ano é porque ele suscita uma série de questões que são impronunciáveis, a respeito das quais a gente faz um acordo cínico de nunca falar. As pessoas sentem, um pai de família pode chegar numa loucura, uma mãe pode sentir um peso terrível diante ali de uma gravidez a ponto de não querer viver. E aí, quem tem coragem de falar isso? Que padres se suicidam? Nos últimos anos foram 12 padres. Verdade. Então, quem tem coragem de falar isso? Um padre? Um padre também. Tem sofrimento psíquico. Acho importante, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, porque só, né? Só em setembro que dá mais atenção, mas eu acho né? assim, nós temos tantos temas para ser tratado, tantos temas, que organizar cada mês para tratar de um, ainda assim fica insuficiente. Igual, por exemplo, mês passado... Facilita também para o professor fazer trabalho em papel couché, aquela coisa. Tem que ser o mês do índio mesmo. Porque, na verdade, esses temas, vocês sabem que são tratados dentro da escola. Sim, né? mas é claro. O Setembro Amarelo, maio, que é o mês da conscientização contra o abuso infantil. O mês passado foi... Caiu o consulto dele ali, ó. Minha cola aqui. Eu passei minha vida toda colando. Então, eu vou colar. Belo professor. Mês passado foi... Qual que foi o mês? Agosto Lilás. Agosto Lilás, na conscientização contra a violência doméstica. Na verdade, contra a violência contra a mulher, né? Nós temos também outros meses que são de conscientização dos direitos dos idosos. Então, pode falar do exame de próstata? Tem também. Tem o azul, né? Tem o Novembro Azul. Tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são, na verdade, os pioneiros, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Sim. São os pioneiros. Principalmente o Outubro Rosa. É o pioneiro. Na verdade, não sei se vocês se lembram, muitos anos atrás... Quando eu digo muitos anos atrás, quando eu era novinho. Eu sou mais velho aqui, então... Você é? Eu tenho 30. Quem aqui tem 30?
Cri, cri. Eu tenho. Ah, tá escondendo o jogo aqui. Tá escondendo ouro. Tinha aquele, Fazer um clima. tinha aquele comercialzinho que era como se fosse uma mama. Eram vários círculozinhos azul. Era até azul, inclusive. Verdade, umas Começou, eu lembro camisas, que né? começou com a cor. Ok, Exatamente. Aí foi o Outubro Rosa, a conscientização do câncer de mama. Então eu acho importante a gente sessionar isso ao longo do ano, porque senão fica muito pesado É também. pra importante gente, que né? se tenha, porque todas essas campanhas procuram trazer um horizonte de prevenção, de cuidado. Isso não quer dizer que E a gente vai conscientização, pensar né? só nisso nesse período. Perfeito, Mas é ótimo. um momento importante de trazer uma luz mais forte àquilo que, de fato, pode se É passar muito com qualquer parecido pessoa. com a né? campanha da fraternidade. A gente deveria pelo menos trabalhar ela ao longo de todo o ano, mas a gente tem aquele momento específico E olha para lá. fazer as reflexões, né? Mas eu acho que é legal, assim, não sei se falo isso por receber uma base, né, já do povo de Israel, mas quando você tem os ciclos, né, e você tem os altos e baixos, assim, acho que o ser humano funciona muito bem com isso, com etapas, né, com abrir, com fechar, com momentos mais altos, momentos mais baixos. Acho que isso também ajuda. Se fosse, às vezes, vamos falar disso aqui o ano todo, vamos determinar que todos os assuntos vai falar o ano todo. É chato. Aí vai passar 3 anos e fala assim, Institucionaliza. nossa, tem 3 anos que a gente não fala sobre tal assunto porque a gente esqueceu. Então, nesse sentido, eu acho que é legal, assim, ter um... E a vida é dinâmica, ela acontece com todas essas Mas coisas ao não mesmo quer tempo. dizer que os suicídios aconteçam apenas em setembro. Não. Né? Mas eu acho importante, até que, como eu falei, até questão pedagógica. Dentro de uma escola a gente já trabalha vários temas, então a gente tem que dar uma separada nisso. Se nos é permitido perguntar assim, né? Nós sempre vamos tomar muito cuidado com isso, porque é uma fala que pode gerar gatilhos, né? Mas tem índice, sabe dizer, no caso em escola, se tem aumentado, você saberia dizer? Assim, Então, vamos lá. adoro, Nós- Colinha. põe o Pode caderninho, colocar põe na o caderninho mesa. na Eu tenho dados aqui, mas assim, Suas provas, esses... Pátria educadora. Um beijo, Dilma. Beijão, querida. Nas suas provas, os seus alunos podem fazer isso? Tirar o caderninho, colocar em cima da mesa. Professores, eles são sádicos. Ai, dá pra acreditar. É igual quando me perguntam, professor, o que vai cair na sua prova? Lágrimas. Mas assim, eu digo enquanto estudante, né? Enquanto professor, pelo menos na minha realidade em Caeté, a gente não tem relatos de alunos cometendo suicídio. Mas nós temos casos, inclusive, né? São casos que vêm aumentando, de automutilação. Nós temos. Que pode ser, inclusive, um dos sintomas para um futuro autoextermínio. Exatamente. Quando se fala de automutilação, a gente já fica de sobreaviso, porque, obviamente, se a gente não der atenção para aquilo, isso pode culminar, assim, num suicídio. E enquanto estudante, eu digo enquanto estudante, eu pude presenciar, não presenciar o ato, mas eu pude vivenciar 2 suicídios. Nossa. Né, e uma tentativa, enquanto estudante. Isso já no ensino médio. Então, é uma coisa assim que a gente ainda está engatinhando para levantar dados. E são dados que não são atualizados anualmente. Nem confiáveis. Nem confiáveis. Não Porque, são igual, por tão exemplo... confiáveis assim. E eles não são atualizados por quê? Mas é claro. Posso Por conta pegar desse horizonte do tabu mesmo que o senhor traz. tá. Entende-se que colocar isso em mídia, colocar isso em pauta e falar disso pode ser um desencadeador. Né? Então, olha, de fato, talvez mais pessoas do que eu supunha façam isso. Então, eu posso fazer também. Entendi. Então, tem esse cuidado, né, dentro da dinâmica. Igual, por exemplo, vou pegar uns dados aqui que eu anotei vários. Mas esses aqui são interessantes. Voltou a educação no Brasil, né? Fala isso. Faz propaganda pro seu Mas governo. fazer o quê, né, gente? Antes os dados ficavam tudo ocultos. Mas aqui, ó. Vamos falar de suicídio. Vou falar no Brasil, porque aqui eu tenho dados do mundo do Brasil. No Brasil, o Rio Grande do Sul é o que tem maior índice. Olha só. Maior índice. Né? Seguido por Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E os menores índices são Bahia e o último Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro... O último E Rio de você Janeiro. falou com muito gosto, né? Só que Claro, não é. tá Mas porque lá a gente já tem tá todo jeito pra defendendo morrer. dele. É que porque o morre suicídio bala é o... perdida antes. Mas tem uma questão. O Rio de Janeiro, em números, isso estou falando a menor média, mas em números ele é o 6º. Ah, entendi. Em números. E ainda tem um outro problema, a subnotificação. Porque dependendo da forma em que você comete suicídio, talvez isso entendi. não... Ela Igual, vem por enquadrada exemplo, depois como uma consequência da... a gente sabe que no Brasil há uma cultura de suicídio por enforcamento. Né? Muito maior do que envenenamento ou outros modos. Né? Mas geralmente um envenenamento não é... O envenenamento ele é tido como, não, foi um acidente. Então não é notificado como suicídio. Né? Claro, isso é uma, na verdade, cá entre nós é uma cultura até do Estado. Quando tem de envenenamento, subnotificar. você fala... É uma pessoa que ingere vários remédios ao mesmo tempo. Ou assim. outro tipo de substância que não necessariamente é um fármaco.
Pode acontecer também e é notificado como uma intoxicação. Entendi. Agora eu queria, se me é permitido, depois desse momento a cultura voltou, que é muito bom, diga-se de passagem, a gente brinca aqui, mas é um assunto sério, é para trazer leveza e não, né, para debochar de uma maneira nenhuma, mas você introduziu um tema que eu acho que seria interessante para um psicólogo falar. Em que medida, o que é isso de mutilar o próprio corpo, né? Onde é que isso começa, o que isso pode querer dizer? E é muito comum em adolescência, eu já vi isso acontecer várias vezes, né? É uma temática muito interessante também, muito complexa. A psicanálise nos ajuda muito a entender isso. Mas é de alguma forma a tentativa de vazar aquilo que, por vezes, não tem uma vazão. Então, a automutilação, o corte, é uma marcação no corpo. Como se você pudesse ali localizar aquela angústia que Perfeito. não tem. É você dar vazão àquilo que é difícil de sair de alguma forma. Então, é muito interessante, assim, eu já atendi alguns casos, algumas situações e alguns pacientes relatam isso, né? De uma certa satisfação em se machucar porque vê dali saindo alguma coisa. Olha só. Mas não sabe bem o porquê que faz isso, né? Não tem uma lucidez necessariamente consciente. Mas é essa tentativa, né? De marcar no corpo. Errado, um pouco assim, uma angústia sem nome, inominável, e aí eu tenho que localizar isso de alguma maneira, e a própria dor pode ser uma maneira de dizer eu estou existindo, uma pulsão daquele. Seria Perfeito, nessa perspectiva? Perfeito. E isso é muito próprio da angústia, né? A angústia ela é muito interessante porque não há muitos elementos da angústia. A angústia pode ser qualquer coisa, pode ser coisa nenhuma, mas é algo que de alguma forma encosta o sujeito, é muito difícil de dizer ou de simbolizar, e isso de alguma forma precisa ser. E a minha tendência era dizer para você, não, isso é besteira, você não sabe nem dizer o que está acontecendo, né? E por isso a importância do É uma Setembro forma de extravasar o que a pessoa não consegue dizer, mas só consegue sentir. Digamos. Localiza, né? Aquilo que a palavra não dá conta de dizer, o corpo entra fazendo um nó, o corpo entra fazendo uma suplência. Porque isso precisa sair de alguma forma. Eu lembrei de uma música, você está falando, eu lembrei de Diga, por favor. Não, é uma música que começa assim: deixa-me chorar para suavizar o que eu não sei dizer. Olha só. Mas sei sentir. É isso. Olha só. É isso. Poético, né? Quando o padre Samuel falou de simbolismo, até eu não conheço bem. Quando faz essas marcações e tudo mais, são lugares visíveis para outros verem, porque acaba gerando duas relações diferentes. Ou transformar uma dor que é psíquica mental numa dor física que é visível. Seria em qual sentido? Isso seria uma análise muito selvagem assim, de fazer, mas vai depender muito da dinâmica de cada pessoa, do que aquela pessoa sente, de como que aquela pessoa vive essa angústia, né? Então pode ser que seja de fato algo que indique ou que mostre ou que aponte até como uma forma de um grito. Né? Você vê um corpo machucado, um corpo cortado, é uma forma de gritar, é uma forma de dizer que algo ali se passa. Mas não necessariamente vai ser nesse horizonte. Então pode ser que a pessoa faça escondido ou faça em lugares que outros não vejam, porque a dinâmica é muito particular de cada um. Não tem necessariamente ali aquele tom de querer chamar a atenção externamente, né? E assim, é até interessante pensar nessa palavra do chamar a atenção, que a gente pensa ela socialmente hoje como sendo algo muito negativo, né? Essa pessoa quer aparecer, ela quer chamar a atenção. E, na verdade, muitas vezes a gente chama a atenção para algo que é importante ser olhado. Então, muitas vezes, esse chamar a atenção no campo da saúde mental não é para aparecer, mas é como um grito de dizer assim, olha, isso aqui precisa de ser olhado, isso aqui precisa de cuidado, isso aqui precisa de algum afeto ali para entender o que se passa. Agora, quando você começou a falar da angústia, por exemplo, e a gente falou sobre depressão, sobre suicídio, assim, ó, uma das causas do suicídio é a depressão. E aí, qual que é a diferença ali, pensando na depressão de suicídio, de depressão, de angústia, de depressão, de... Uma tristeza, um cansaço, né? Como diferenciar, em qual o grau de suavidade, digamos assim, de intensidade, né? Isso é muito interessante. Nós vivemos uma sociedade, a sociedade contemporânea é muito marcada por isso, né? Nós estamos atordoados o tempo inteiro, abaulados de todos os lados, respondendo milhões de coisas. Não há mais uma distinção entre o nosso espaço de trabalho, o lugar onde a gente convive com os nossos amigos. Tudo está muito junto, né? Ligado, e é tudo muito rápido. E nós somos cobrados por isso. Nós nos cobramos. Basta a gente perceber, inclusive, como que funciona a dinâmica das empresas, da produção, né? A nossa lógica enquanto aluno, ou enquanto pai, ou independente do lugar que se ocupa, nós tem que se produzir. Né? E a gente não se permite nem fazer uma pausa. Porque no momento que a gente faz uma pausa, é o momento que o outro está produzindo e eu não estou. E aí vem essas frases terríveis, né? Assim, no sentido de, eu troco o meu sono porque eu sou um vitorioso. Então, enquanto outros dormiam, eu lutava. Não, isso é uma bobagem. A gente precisa dormir.
Isso não existe. Esses podcasts, o cara fala, acordo 4 horas da manhã, tomo um banho gelado, corro na lagoa. Que bom, eu nunca faria isso. Sacanagem, Que mano. bom, vai com Deus, eu não faria isso. Pô. Eu gosto de dormir, imagina. Isso é interessante, porque quando você fala isso, né? A gente pode pensar que quem, antes desses coachings e as pessoas nessa linha Motivacionais. fazerem isso, Que é uma já merda, tinham cara, cristãos de nós, fazendo. Só que o objetivo, a meta era diferente, né? Isso de acordar cedo para rezar, isso de O tomar apóstolo banho Paulo gelado. traz isso na carta aos Coríntios, né? Quando ele diz, corro, mas não à toa, luto, mas não como quem dá murros no ar. É a ideia de uma meta. E eu acho que isso é muito positivo, quer dizer, a ideia de uma virtude, de uma meta, de uma superação. É isso que nos define como seres humanos, né? Nós sabemos adiar a felicidade, né? Temos pequenas infelicidades em nome de alguma coisa que é maior, que é de nós, né? Agora, o problema é quando isso se torna um produto do mercado. Porque aí traduz a sociedade do cansaço. É eu viro o produto. Eu não estou indo atrás de alguma coisa, né? Complementando o que você disse, né? Eu não estou indo atrás de alguma coisa. Eu mesmo me torno um objeto de consumo e eu vivo um objeto de fetiche da marca e tem que produzir mais e obsolescência programada. Esse que é o problema. E a né? verdade é que essa sociedade, venhamos e convenhamos, nessa estrutura, ela não tem espaço para tristeza. As exato. pessoas não podem ser tristes. Tem que Então, ser feliz o tempo inteiro. É a inteiro. ditadura da felicidade. A gente entra nas redes sociais, a gente é chato. Todo mundo sempre muito feliz, tudo é muito bonito. E não é, a vida não é assim. A minha não é assim, certamente a de vocês não é, a de ninguém. E É pra assim. quem visualiza essa felicidade abundante, deve ser também chocante, né? Sabe que certa feita... Você concluiu? Desculpa. Sim. Não é Já fui concluído. Eu continuo. Ditadura, né? É próprio da igreja. Se reclamar, a gente coloca na fogueira. Mas certa feita, tiraram, né, um trecho, uma homilia minha aqui, que a gente faz os recortes no Instagram. E aí eu tava assim, um pouco mais cansado, que às vezes indo e voltando na 381. Aí uma mulher colocou uma mensagem assim, desesperada, perguntando o que aconteceu, você tá com um olhar muito triste, aquela coisa toda. Eu falei assim, é só um pato cansado. Isso faz parte. Depois de um dia de trabalho, né? Sempre que eu tô sorrindo, não tem dia que eu tô mais cansado, né? Eu acho que não chegou a ser nenhum quadro depressivo, mas cansaço, estafa, decepção, um quadro. Tem isso também, eu comentei nas redes sociais. Sentimentos, né? Por que não? E isso é muito fundamental, né? Ter essa noção ou essa percepção de que essas coisas também me assolam é um primeiro passo muito fundamental. Inclusive no sentido de acolher a tristeza. Também podemos tirar muitos frutos e substratos da tristeza, ou de uma angústia, ou de alguma coisa nesse sentido que socialmente falando, num primeiro momento não é bom. E que parece que é proibido a gente ter. Então Você a me gente lembrou pode de ter. Suassuna quando ele diz, né? Tudo que é... O Rubem Alves, um dos dois, tudo que é São dois ruim, ótimos. tudo que é ruim de passar lisonja. é bom de contar, né? Acho que é Rubem Alves mesmo, quando ele diz, né, também o livro dele, né, que ostra feliz não produz pérola. Também isso, né? Algo de positivo pode ser construído a partir da tristeza. O problema, no meu entendimento, né, e o Raíssa me corrija se eu estiver errado, é quando a tristeza ela é contínua, ela é inominável, ela suga, ela tira o brilho nos olhos, aí pode ser um processo depressivo. A tristeza é normal. A depressão já é um estado psicopatológico, né? Inclusive com efeitos biológicos no corpo. Então você tem uma baixa de serotonina, a pessoa, esse hormônio que vai fazer a gente se sentir mais alegre, vai nos produzir um bem-estar, você tem uma baixa dessa quantidade de hormônios. Então é algo que, de alguma forma, há algo ali no campo da vida daquela pessoa, da subjetividade, que encosta nela de tal forma que o corpo responde de um jeito. De modo que, muitas vezes, as pessoas acham que a psicologia está separada do corpo, ou que a psicologia trata-se apenas da mente. Deixa Na eu verdade, é um problematizar conjunto. Deixa eu problematizar um negócio. Você falou, algo que encosta no corpo. A gente poderia dizer que algumas leituras que eram feitas antigamente e ainda hoje com relação à possessão tem um pouco a ver com isso? Esse é um assunto, é um tema polêmico, mas é muito interessante. Não se esqueça que nem sempre uma coisa encostar na gente é negativo. porque Pelo menos não em outras Eu religiões. vejo gente Não, em pagando outras em religiões. algumas igrejas da Dinamarca, Não tanto aqui, católicas não aqui. quanto protestantes na Dinamarca, pagando pra tirar esse demônio que tá encostado em mim, que me faz ser triste, que me faz ser prostrado. Será? Eu conheço muito pouco sobre o ministério da igreja nesse horizonte, mas o fato é que muita coisa assim que acontece e que tem um cheiro de estranho, tem um cheiro também aí de algo da psicopatologia e não necessariamente de um evento, de uma entidade. Eu não poderia afirmar isso assim com toda certeza, mas tem um cheiro estranho. No hospital psiquiátrico, quando trabalhei lá, nós conversávamos muito isso, né? Dependendo do caso que nos aparecia, a gente costumava dizer assim, olha, isso aqui tem um cheiro estranho. Esse cheiro estranho, ele está indicando alguma coisa da dinâmica do funcionamento psíquico subjetivo que opera de um outro jeito. Que pode não ser uma questão espiritual. Que por aí pode vai, não né? ser uma questão espiritual. Eu diria que, eu não sei se no hospital acontecia esse tipo de coisa, né? Mas
No papel do leigo, assim, no sentido de que tá dentro das realidades do mundo, convive com as pessoas, eu acho que seria muito interessante a não etiquetagem, a não taxar de uma certa forma, né? Porque você pode tanto tender para um lado, que você comentou assim, tá possuído, tem um demônio nas costas dele deixando ele para baixo, mas também não ir para o outro extremo também, né? Quer dizer que é tudo só psicológico, né? Não, exatamente. E perder as questões espirituais, eu acho que... Eu diria que tem O equilíbrio uma é filósofa brasileira, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela traz uma coisa interessante, cada um no seu quadrado. Eu disse, cada um no seu quadrado. Então, o psicólogo no seu quadrado, e o padre e o pastor no seu quadrado. Não, mas E eu se acho, o mas eu padre acho, for psicólogo? mas eu acho que isso é possível. Ele Mas eu acho que é um possível. retângulo, né? Porque são 2 quadrados. Eu acho que existe um tabu muito grande, e por isso a importância de falar do Setembro Amarelo, porque há um tabu muito grande no que se refere à saúde mental, de modo geral, né? E é muito engraçado, que eu sendo psicólogo, muitas vezes, dependendo do lugar que eu vou, que eu ocupo, tem-se aquela sensação, vai me analisar, porque é psicólogo. Não, desde o momento que a gente se encontrou, E na verdade... eu tô assim, cara, como é que eles... Mas vamos fazer sincero, Quais analisa ou partes que eu analisa? entrei? Não, a verdade Um pouquinho. é que a psicologia ela nos oferece ferramentas, e muito humanas, sobretudo da escuta. Perfeito. Então, o nosso lugar não é o lugar de um justo juiz, que sabe mais do que o outro e que vai fazer apontamentos de horizontes melhores ou piores. Ao contrário, ela só nos permite escutar um pouco melhor. E a partir do momento que eu escuto um pouco melhor, isso se torna diferente. Lugar. Pode concluir, desculpa. Né? À medida que a gente escuta melhor, essa coisa do rótulo, ela vai deixando de existir, ela vai dando lugar para a humanidade que o outro me apresenta. E aí isso é muito E particular. você acha que esse preconceito que nós temos com psicólogos, com a saúde mental, Com a saúde tem mental. levado muitas pessoas a cometer o Eu suicídio? diria que a igreja leva. Eu ia citar isso, porque geralmente... Eu ia citar isso porque geralmente... Desculpa. Não pode Que tem gente que eu escuto na confissão que eu falo direto, dependendo do que a pessoa traz. Olha, isso aqui não é uma questão para um padre. Falo. E já indiquei várias vezes pessoas, assim, a Cristina que nos ajudava no seminário direto. Ô, Cris, eu preciso de um psicólogo que tenha tal, ou psicóloga que tenha tal perfil. Você pode me indicar direto, a partir de escuta. Tem coisa que eu vejo de cara que não é... uma coisa simples, por exemplo, às vezes já aconteceu em confessionários, não vou entrar em detalhes sobre pessoa, nem sobre o pecado, que a pessoa estava dizendo uma coisa e ela começou a enfiar compulsivamente o dedo nas grades do confessionário. Isso é um sintoma de alguma coisa. Como é que um padre é uma besta de água benta que eu vou dar nela? Eu posso até testar para ver se é o diabo que está ali tentando me furar. Mas você vê que tem um comportamento compulsivo ali. Como é que eu vou tratar isso? Isso é verdade. Eu ia dizer que esse preconceito das pessoas também com os psicólogos atrapalha, né? Porque a gente Bastante. costuma ter aquele preconceito. Psicólogo é coisa de doido. Doido. E não é. Né? Acho que todo mundo precisa de ser ouvido, né? O Freud é muito interessante porque ele considera a subjetividade humana a partir de estruturas psíquicas. E o que nós chamamos de doido seria um tipo de estrutura e aquilo que nós nos enquadramos seria uma outra estrutura. Essa outra estrutura, que é a dita normal, que somos a que nós vamos nos enquadrar, ele chama de uma psicopatologia do cotidiano. Ou seja, ela também é doente. Nós estamos falando de uma sociedade contemporânea que é adoecida. Nós estamos falando de uma produção exacerbada em prol de quê? A gente não pode se sentir triste, a gente não pode parar, a gente não pode dormir. Isso é um Tá adoecimento. todo mundo louco, oba, então, né? É isso. É mais ou menos isso. Um modo então, diferente, talvez, de um psicótico, Perfeito. né? Mas é uma... se a nossa sociedade fosse predominantemente psicótica, que são os chamados loucos, certamente os neuróticos seriam internados em hospitais. Perfeito. Então, é a dinâmica como a nossa sociedade funciona. Mas o Freud é muito interessante por isso, porque ele fala que é uma psicopatologia e é do cotidiano. Olha que adoecimento, gente. Nós somos marcados pela culpa. Nós temos sentimento de culpa o tempo inteiro. E esse sentimento de culpa, inclusive, pode também levar ao suicídio. Né? E que pode estar ligado à perspectiva religiosa, Com né? toda Eu já certeza, atendi já com pessoas toda no certeza. confessionário Uma culpa excruciante. que tem uma noção assim de limpo, de puro, de não posso tocar, de ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Que você vê que ali tem uma patologia. Que se eu tirar o olho de Deus um instante e olhar pra mim, exatamente. eu tô no abismo. É. Né? Agora, você falou da culpa, e aí a gente ouve muito falar também que a depressão ela é o mal do século. Depressão, ansiedade é o mal do século. Agora, qual que é o papel que a culpa tem nisso tudo? Em agravar um quadro de depressão, talvez, por exemplo? Se eu conseguir, me permita, sei que a pergunta é pra ele, mas eu falo demais. Só pra dar a dele dele. Por favor. Que a questão é, você não pode deixar de produzir, ué. Antes o céu era... Pensa com um homem medieval, uma mulher medieval. O medo era ir pro inferno.
Hoje em dia ninguém tem medo de ir pro inferno. Acho que os políticos da Dinamarca, de Borgen na Dinamarca, eles acham que eles vão pro céu assim, de jatinho. Direto. Tranquilo. Mas se você não produzir, se você não postar, eu te se você não for presencio. melhor, se você não publicar, ao inferno. Aí a culpa, ela só mudou, ela foi deslocada, né? Hoje o inferno Veio pra dentro de nós. e para as nossas relações de rede social e por aí vai, só transferiu de lugar. Só pegando um gancho no que você falou de publicar, recentemente a gente viu aí nas mídias que aquele cantor lá, gospel, o Regis Danelli, sofreu um acidente. O cara tava todo lenhado, acabou de sofrer um acidente, todo estrupiado, e pegou um telefone pra poder fazer a live. Não, cabeça sofreu um acidente aqui, não sei o quê. Porque engaja. Poxa, cara. É um verdade, sensacionalismo, né? isso- É uma cena que prende. E eu não vou Isso, dizer do sempre Regis, porque, prende. meu Deus, você imagina, oh meu Deus do céu, vou falar mal de crente aqui, não posso. Mas o fato nós somos uma cultura do espetáculo. Com todo Vocês veem que na época da alta do coronavírus, tinha youtubers que estavam se filmando entubados. Inclusive, uma dessas até morreu. Filmar entubado é ótimo. Mas é um absurdo, é o que ele tá falando. É a né? produção. É. Até doente eu preciso produzir uma imagem, engajamento, like. Isso é muito doentio. Isso é muito doentio. E aí, Agora, esse ponto da depressão, assim, eu não saberia precisar com toda certeza, mas me parece que a depressão está muito ligada, de alguma forma, a processos de luto, né, que a gente vive. Então, a gente passa por mudanças fortes na vida, pode acontecer uma série de coisas na nossa vida, boas ou ruins, e a depressão está muito ligada à elaboração desses processos, né? do Ou à luto não só da elaboração morte desse física, luto. do luto da vida, né? Do luto simbólico, sobretudo. A gente morre muitas vezes até morrer definitivamente. Então, esse movimento de morte, de simbolizar isso, de simbolizar perdas, isso é muito pesado. Agora, tem outro mal do século, talvez até mais do que a depressão. Salvam vidas, pode concluir. Talvez até mais do que a depressão, que é a ansiedade. Que é uma coisa que assola, assim, grande parte da população. Vamos falar no A próximo ansiedade, capítulo. Muito bem. Mas aqui- Você mexeu nos seus dados não, aí? é que eu queria formular uma pergunta aqui em cima de um dado. Vamos lá. Preciso. Preciso. Nossa Senhora. Oswaldo Cruz Eu pesquisei lá na internet. No que Wikipedia, 12 quer ver? Tá na que os internet, homens. é verdade. Se tá na internet, com certeza é verdade. Mas Tem que peraí, consultar as se a gente fontes. fala alguma coisa e o nosso programa vai pra internet, o que a gente fala vira verdade? Metalinguagem. Vamos lá. Ó. De todas as pessoas que costumam se suicidar, cometer suicídio, a prevalência maior é de homens. Né? 12 a cada 100 mil homens costumam cometer suicídio. Geralmente costumam cometer suicídio das maneiras mais violentas e eficientes possíveis. Né? É um tiro, é enforcamento, é precipitação, tudo mais. Eu queria jogar aqui a pergunta para vocês. Vocês acham que o preconceito o preconceito masculino com a questão da saúde mental tem gerado um maior tem aumentado o número de suicídio entre homens? Vocês acham que é esse preconceito que a gente tem com a saúde mental que tem levado tantos homens ao suicídio ao invés de buscar ajuda? A verdade é que essa questão do homem ela é muito problemática, né? O homem, pensando a nossa sociedade, que é essa sociedade adoecida, patriarcal, machista, o homem não pode sentir. O homem não pode ser fraco. Não pode chorar, né? Ele não pode chorar, mas ele pode morrer. É um pouco essa É dinâmica. melhor morrer que heróica. chorar, né? Tem até uma perspectiva muito heróica nisso, né? Então, é muito, talvez, em alguma leitura... É aquela coisa bem Getúlio Vargas, quer dizer... Já, heróico, né? Assim, então, talvez interessante isso, seja menos difícil aplacar uma dor ou uma angústia morrendo do que falando. E do que bancando Prefiro que o meu lugar não é esse. Falar é coisa de mulher, né? Falar de isso tem a ver sentimentos com é coisa de paradigma. Né? Eu já trabalhei em alguns postos de saúde também e os postos fazem uma campanha de conscientização da saúde do homem que é muito interessante e que é muito difícil de ser aderido. O homem não vai. Não que ele não adoeça. Ele adoece, mas ele não procura. A mulher, ela faz esse movimento com mais facilidade. Acho que a mulher simboliza mais fácil, tende a simbolizar, né? Acho que a relação das mulheres com essa dimensão de uma psicologia profunda, o Com elas poético, mesmas, né? com elas mesmas. Vai muito do que a gente falou também, alguns programas atrás, sobre a vocação feminina. Que a gente falava que a mulher, ela se preocupa mais com o cuidar, né? E isso entra também na saúde da mulher. Ela se cuida mais ao longo da vida. Então você pode ver que, por exemplo, é muito comum você ver senhoras viúvas do que senhores viúvos. As mulheres tendem a... Ao longo da vida elas foram se cuidando. O Geralmente, homem... quando ficam viúvas, depois do luto do marido, ficam melhores. Assim como no enterro das
mulheres, quando o homem é viúvo, eu sempre costumo brincar, né? Não na hora do enterro, mas depois, né? A próxima já está lá, né? Geralmente o homem Não, não dá mas conta na de ficar verdade, sozinho. eu não posso. Eu não discordo de ti, não, porque eu tenho isso na minha casa, né? Na minha família. É mesmo, é? Não passou nem 7 dias do enterro de uma, já tinha outra no lugar. É, eu acho que o homem tem mais... E era amiga da falecida. Tinha até o mesmo nome. Tem que substituir, né? É uma coisa Eu que sei que meu tio não vai funciona. ver isso, porque meu tio é infiel, então ele não vai ver isso, não. Agora, é interessante Da isso que outra você falou do herói, do matar. E eu me lembro certeza. também da literatura de Otelo, né? Que é uma das peças de Shakespeare, onde o homem, por crime passional, entendendo que o passional aqui não é um atenuante, tá? É só para dizer que é ali uma das características que é motivado por uma paixão, né? Não um atenuante, como Que é se visceral. digamos, visceral, exatamente. Ele sufoca a própria mulher, né? E é interessante que o que eu vi ali, né? O que leva ele a se precipitar contra a esposa, desconfiando que ela estivesse traindo ele com uma outra pessoa? É o fato de que ele projetava nela um sentimento de desamparo infantil. Então ela era o tudo, né? A mãe, aquela que cuida de mim. E aí quando ele suspeita que ela está traindo ele, ferido na sua honra, ele vai e comete essa atrocidade. Então você tem uma história aí de um ocidente doentio dessa perspectiva. O homem é o herói que não pode ser traído e que depende da mulher como esse colo que ampara. Né? Nós não precisamos ir longe, basta olhar os homens com quem nós convivemos, Aham. mais perto de nós. Quantos desses homens são capazes de, em gestos ou em palavras, demonstrar afeto, amor, seja num abraço, num beijo, numa palavra de cuidado? É mais raro de encontrar isso. É bem mais raro de encontrar isso. E aí, eu acho que isso conversa muito com esse dado que você apresenta. Posso jogar né? outros dados aqui? Pode. Antes que Marcos fale amém ali? Assim, só pra saber assim, quando joga, dá tipo dá 6 assim, aí pode andar mais casas? Como é que é? Jumanji, Ok. isso aqui é Jumanji. Pronto. Já vai falar amém? Não. Pode, manda bala. Dá licença aqui. Homens se matam 4 vezes mais, como eu já havia falado. É só que as mulheres costumam usar métodos mais sofríveis, digamos assim, né? O homem é mais eficiente. É um tiro, se joga de algum lugar, enquanto as mulheres são geralmente overdose, automutilação, essas coisas. Brancos cometem muito mais do que negros. Olha só, eu não sabia disso. Eu também não. Solteiros e divorciados também tendem a cometer mais. Mais do que os casados? Por isso que eu casei. Mais que os casados. Porque os casados já estão mortos, né? Já morreu por dentro. O casamento é a morte da alma, diz Dostoiévski. Simbolicamente, há uma morte. Desempregados tendem a correr um sério risco de cometer suicídio. Alô, meu chefe, me mantém empregado. E o enforcamento é o método mais utilizado, principalmente aqui no nosso país. Inclusive, há um município, no Rio Grande do Sul, que é chamado, inclusive, da Cidade dos Enforcados. Olha só. É um município que, na verdade, é um dos maiores produtores de tabaco. E, geralmente, esses produtores de tabaco costumam dar fim à sua vida com esse método, o enforcamento. O que é curioso, né? Você insistiu mais uma vez nesse ponto, e a repetição é sempre interessante. Né? O que isso quer dizer, essa morte por enforcamento, né? Exatamente. Me vem à cabeça, aqui é uma intuição enquanto você fala, né? No hebraico, a alma é nefesh, que é a garganta, né? Então, acho que é essa dimensão, né? O que nos caracteriza como seres humanos? O respiro. O respiro é símbolo disso, né? Talvez o enforcamento... Na tenha verdade, ver a com nossa vida é um sopro. Então acho que tem um pouco a ver isso, né? Esse ímpeto de uma coisa da garganta, uma coisa que não está descendo daqui, esse sopro que não vem, e você me vem à cabeça, tá? É lógico que isso tudo é muito hipotético, né? É uma apropriação selvagem. Angústia, né? É uma angústia. É isso. Né? E Angústia é assim, isso. a gente está fazendo uma coisa que as pessoas não costumam fazer, né? Que é falar abertamente Sim. do suicídio, como ele mesmo tinha falado. Você acha isso importante, a gente abrir esse tema e falar mesmo e sem medo? Eu acho que é muito importante, não apenas em relação ao suicídio, mas em relação à saúde mental como um todo. Eu sou um grande defensor da causa da saúde mental. Porque à medida que a gente conseguir falar disso, trabalhar isso, e sendo muito honesto, em primeiro lugar comigo mesmo, com aquilo que eu sou, com a minha história, esses tabus eles vão sendo quebrados aos pouquinhos, né? Não numa pretensão de acabar com todos eles definitivamente, no sentido de um horizonte, de uma utopia, não nesse sentido. Mas a coisa se torna um pouco mais possível, né? E aí a palavra começa a fazer lugar, faz um lugar importante aí que muitas vezes, não fazendo, pode apontar para esse adoecimento e pode, inclusive, apontar para um suicídio. Então você vê uma dimensão libertadora no dizer, né? Na que palavra. cura, a palavra cura, né?
No princípio era o verbo, era a palavra. Bem lacaniano. Eu ia falar assim, da importância, o Davi falou assim, que é importante fazer. Pelo menos eu vejo de ver o outro como uma pessoa que também pode passar pelas coisas que são naturais da E pessoa. qualquer um. Eu queria, Não é só aquele queria lá, fazer né? uma crítica aqui, por exemplo, de um dos... Qual a palavra bonita de hoje? É líder, né? Um dos líderes lá da minha empresa. E eu já vi mais de uma vez ele virar e falar assim, porque o cara lá não tá fazendo o serviço direito. Eu vou conversar com ele. Ele fala assim, eu tô triste. Aí eu vou lá, tá triste. Ah, tem que ficar triste. Não, tem que fazer o serviço. E ele já fez isso algumas vezes, né? Realmente, eu tenho a impressão que o que acontece é que você espera que o outro seja como que uma espécie de robô e você não vê ele como olha, eu já dei todas as orientações, por que ele não fez ainda? E por mais que possa parecer distante quando a gente fala do suicídio, mas é um dos comportamentos que pode levar as pessoas às primeiras doenças até chegar nas Ao mais extremo, graves. né? Ele já na está mais dizendo graves. que tem alguma coisa que não está bem. E aí é muito interessante, porque esse não está bem encosta o sujeito de tal forma que ele produz menos. Isso, socialmente falando, é um problema muito grande. As empresas não querem quem produz menos. Elas querem quem vai produzir mais. E que vai cobrar menos para fazer isso. Então, você tem um problema aí. Pode parecer muito bobo, assim, mas no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate tem uma fala do Willy Wonka que é maravilhosa. Ele lá sofrendo, angustiado, e aí a cena é até interessante que ela reproduz um divã. Ele tá deitado falando das angústias dele, tem um lumpa-lumpa mudo, que não fala nada. Eles E aí não ele vai falam se isso, cara. ouvindo. Isso é- E aí ele vai se ouvindo. É um retrato, assim, bem engraçado do que seria a psicanálise. E aí ele falando assim, eu não tô bem. E aí, de repente, ele tem um insight e fala, se eu não estou bem, logo os meus chocolates não serão bons, porque eu oferto aquilo que eu tenho. Então, os chocolates dele, a partir daquele momento, passam a não ser tão bons como eram, porque ele está ofertando o que ele tem. E aí, a fala dessa pessoa que você está trazendo é um pouco isso, né? Ele tá... É um alerta, ele está dizendo, olha, eu não estou bem, eu estou triste, algo não funciona, algo me tira do lugar, inclusive atrapalha a minha produção. E ninguém quer ser improdutivo. Ninguém quer ser improdutivo. E os líderes costumam ter ótimas frases para isso. Quando eu comecei Prontas. a dar aula, não me esqueço disso, porque isso está marcado na minha alma. Agradeço também quem falou isso para mim. Por que você agradece? Esse agradecimento foi tão sincero, espontâneo. Por que você agradece? Agradeço tanto que se estivesse na minha frente, eu dava um murro na cara dele. Mas como Não, eu eu disse, acho que fico em sinceridade mesmo. pra mim, eu acho que funcionou. Mas eu acho que talvez para uma outra pessoa que tivesse num estado mental assim, bem pior que o meu, acho que talvez não daria certo. Eu cheguei para minha... vou falar pedagoga para todo mundo entender, mas lá a gente chama de outro nome. Cheguei para minha pedagoga e comentei assim, fulana, Dona Fulana. que inclusive foi minha professora na faculdade, falei, eu não tô dando conta. Ela beleza. olhou... Poder dizer isso é bom, né? Não tô dando conta. Sabe o que ela falou para mim? Eu falei, gente, aquilo aí mudou minha vida. Ela falou assim, eu te trouxe aqui à força? Eu te peguei lá na sua casa e te trouxe aqui amarrado? Não, né? Então você tem que dar conta, porque no final do mês você pega o seu salário e ainda pega primeiro que eu. Então você é obrigado a dar conta. Nunca mais falei isso, não estou dando conta. Passei a dar conta a partir daquele dia, eu sempre passei Mesmo a dar não conta. dando. Mesmo não Mas é um pouco essa dança, né? Às Mesmo vezes a gente não vai dar mais conta, às vezes a gente vai dar menos conta, às vezes a gente não vai dar conta nenhuma. Mas a gente oferece o que tem. A perspectiva é essa. Agora, só pra gente finalizar. Tá chegando a hora, hein? A igreja, ela tem preconceito com o suicídio? Você fala só preconceito, diria vários, né? Com suicídio, hoje um pouco menos, né? Antigamente já tinha essa noção de que significaria uma condenação eterna. Não se poderia, por exemplo, enterrar um suicida num campo sacro, né? Um cemitério abençoado. Hoje em dia não mais, né? Justamente nessa dimensão de que o suicídio é um atentado à vida, direto, né, ao Criador. Como é que uma pessoa desistiu da vida se a vida é um dom maior? Mas hoje em dia eu diria que a igreja é mais madura e menos cínica, na compreensão de que, olha, a pessoa pode ser levada a um tal estado onde ela está fora de si. Né? Porque hoje nós temos uma noção, né, e com muito agradecimento a Freud, ainda que se reclame disso, de que o sujeito não é senhor em sua morada. Não. A pessoa pode estar passando ali por uma culpa, um sentimento, um desamparo, uma angústia, ou está faltando a ela uma série de hormônios, de químicas dentro dela, e ela
toma uma atitude equivocada. Porque a ideia da igreja é assim, para que alguém seja culpável, sobretudo de um erro grave, ela tem que ter liberdade, tem que ter consciência, que ele tem que ser uma matéria grave. Uma pessoa que está num estado de desequilíbrio, como é que você pode dizer que ela está num ato consciente ali? Então E o que é Isso se igreja? passa com cada um de nós. É lógico, Tem momentos que nós não estamos bem o suficiente para tomar decisões nenhuma. Exatamente. E quando a gente relê a nossa história, eu gosto muito de fazer esse movimento, eu vejo assim, nossa, como que naquele momento Eu tive coragem de fazer isso. eu estava desequilibrado a tal ponto de conseguir ofertar apenas isso. Isso. Mas isso é da nossa história. Antes de terminar, né, eu queria só fazer uma pergunta assim. E o que a igreja... O que a igreja diz que está reservado para essas pessoas que cometem suicídio? Sai daqui, comunista! A igreja nunca fala sobre quem foi condenado, né? Ela não tem, graças a Deus, com todos os seus momentos de maior pretensão, ela só sabe dizer de quem está no céu. Então, quer dizer, ela sabe olhar para pessoas que têm uma vida comprovada e dizerem que elas, pela sua vida, estiveram mais próximas do sagrado, que é Deus, e, portanto, foram assumidas por Ele no céu. Ela ficou mais fácil, então. Não é que ela lida com mais fácil, é porque a igreja... Jesus não nos confiou um ministério de condenação. Ele nos confiou um ministério de reconciliação. Então, o inferno existe como uma consequência. O pecado também, mas nosso foco é o céu. Então, o que a igreja diria é, pelo amor de Deus, queiramos a vida, protejamos a vida. E se alguém está sofrendo, é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ela não vai dizer de alguém que sofreu e aí atentou contra a própria vida, se a pessoa está condenada. Ela não tem esse direito, né? Quem não está no céu está em algum lugar. Bom, isso é uma pergunta para um outro padre de sacristia. O Papa Bento XVI fechou o limbo, que eu fico preocupado que tinha um tanto de gente lá dentro, desde o período medieval. Eu não sei, ele promovidos. Foi despejado. O Foi Papa não despejado. resolveu isso, né? Eu não sei se foi despejado, se ficou preso Eu da acho que porta pra promoveu. dentro. Pode ter promovido. Tá bom. Será? Amém? Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha. E se você precisa de ajuda, procure um profissional. É sempre muito bom poder contar com quem pode nos ouvir.